Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A torcida do Vasco está em grande expectativa com a tão aguardada reforma de São Januário. O estádio, que é um símbolo de tradição e história, está prestes a passar por uma modernização significativa. E entre as principais mudanças estudadas pela diretoria está a possibilidade de trocar o gramado natural por uma versão sintética ou híbrida. Essa decisão, se concretizada, pode transformar não apenas a estrutura do estádio, mas também o desempenho do time em campo. E tem sido um dos temas mais comentados pelos torcedores nos últimos dias. Na última quinta-feira, 11, o portal GE revelou que o Cruz Maltino está seriamente considerando a implantação do gramado sintético como parte das reformas de São Januário. Essa mudança representaria uma quebra com a tradição, já que o estádio sempre contou com grama natural. No entanto, os benefícios a médio e longo prazo têm pesado na balança a favor da grama sintética. Um dos principais fatores que motivam essa escolha é a redução significativa dos custos de manutenção. Enquanto a grama natural exige cuidados constantes, como rega, corte e tratamento, a versão sintética oferece uma maior durabilidade, menos desgaste e menor necessidade de intervenções frequentes. Um exemplo de sucesso nesse modelo é o estádio Nilton Santos, do Botafogo, que também passou pela troca de gramado. Antes, o campo enfrentava muitos problemas com o gramado natural, que prejudicava o desempenho técnico dos jogadores e exigia manutenções regulares. Com a chegada do investidor John Textor, o Botafogo optou pela grama sintética, e o resultado foi uma melhora visível tanto no desempenho do time quanto na qualidade do campo. Isso se refletiu não só em jogos mais fluidos, mas também em uma estrutura mais fácil e barata de manter. Inspirado por esse modelo, o Vasco agora busca seguir o mesmo caminho. Entretanto, adotar um gramado sintético ou híbrido não é uma decisão simples, e o processo envolve um investimento inicial considerável. O custo da reforma de São Januário, que já é alto, ficaria ainda mais elevado com a inclusão dessa nova tecnologia. Porém, a diretoria do clube, sob a liderança de Pedrinho, acredita que esse é um investimento que vai se pagar com o tempo. Além de melhorar as condições para os jogadores, o gramado sintético pode ajudar o clube a economizar com manutenções no futuro e garantir uma estrutura mais moderna e adequada às exigências do futebol atual. Outro ponto positivo dessa mudança seria a maior resistência do campo a condições climáticas adversas. A grama natural tende a sofrer mais em dias de chuva intensa, quando o solo fica encharcado e o campo se torna escorregadio, o que prejudica o andamento do jogo. O gramado sintético, por outro lado, tem maior capacidade de drenagem e não fica tão comprometido nessas situações. Isso garantiria um São Januário pronto para receber partidas em qualquer condição climática, sem que a qualidade do jogo fosse afetada. Além do gramado, a reforma de São Januário também vai incluir melhorias em outras áreas do estádio, como a modernização das arquibancadas, iluminação e infraestrutura geral. O objetivo é transformar o estádio em uma arena moderna, sem perder o charme histórico que faz de São Januário um dos palcos mais icônicos do futebol brasileiro. Com todas essas mudanças em vista, a expectativa da torcida é de que São Januário se torne um estádio referência no país, tanto em termos de modernidade quanto de eficiência. No entanto, muitos torcedores ainda têm dúvidas sobre a adoção do gramado sintético, principalmente por ser algo novo e que vai alterar uma característica importante do estádio. Será que essa mudança será realmente benéfica a longo prazo? Só o tempo dirá, mas a diretoria parece confiante de que está no caminho certo para colocar o Vasco de volta entre os grandes. E as novidades não param por aí. A segunda notícia também promete movimentar bastante o cenário Cruz Maltino. Agora vamos falar sobre o retorno do Paulinho, que pode trazer um reforço importante ao time nessa reta final de temporada. A recuperação de Paulinho, um dos principais jogadores do Vasco, tem sido um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas últimas semanas. O meio-campista, que sofreu uma grave lesão no joelho no início da temporada, está afastado dos gramados há 8 meses.
Sua ausência foi sentida dentro e fora de campo, e o retorno do jogador é aguardado com grande expectativa, especialmente agora que o time está em um momento decisivo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Nas últimas semanas, Paulinho vinha avançando de forma gradual em seu processo de recuperação. No entanto, um pequeno desequilíbrio muscular havia atrasado seu retorno aos treinamentos, que certa apreensão entre os torcedores. Felizmente, nesta última quinta-feira, 10, surgiram boas notícias. Paulinho está liberado para voltar aos treinos com o elenco e, se tudo correr bem, poderá ser relacionado para a próxima rodada do Brasileirão. Essa atualização trouxe alívio e renovou as esperanças do time cruzmaltino, que vem enfrentando uma série de desafios em campo. A presença de Paulinho pode ser um fator decisivo para melhorar o desempenho do Vasco nas próximas partidas, já que o jogador é conhecido por sua qualidade técnica e sua visão de jogo. Além disso, sua experiência é um ponto importante em momentos de pressão, como os que o Vasco enfrentará na reta final da temporada. A lesão de Paulinho foi uma das mais complicadas já enfrentadas por um jogador do Vasco nos últimos tempos. Ele sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados do joelho, uma das lesões mais temidas no futebol, que geralmente requer um longo tempo de recuperação. Inicialmente, havia a expectativa de que ele só voltasse a jogar em 2025, o que aumentava ainda mais a frustração da torcida. Porém, graças ao trabalho árduo dos fisioterapeutas do clube e à dedicação de Paulinho, o jogador conseguiu adiantar seu retorno. Agora, a grande questão que fica é: como Rafael Paiva, o treinador do Vasco, irá utilizar Paulinho nesta reta final? O técnico já deixou claro que não vai apressar o retorno do jogador e que a prioridade é garantir que ele esteja 100% fisicamente antes de ser relacionado para as partidas. Isso significa que Paulinho deve ser reavaliado constantemente durante os treinos para evitar qualquer risco de recaída. Além de Paulinho, outro jogador que também sofreu uma lesão semelhante foi Jair, que também está próximo de retornar aos gramados. O volante já está treinando com o grupo e, ao que tudo indica, deve ser relacionado para o próximo jogo contra o São Paulo. A volta de Jair também é uma notícia positiva para o Vasco, que ganha mais opções para fortalecer o meio de campo em um momento crucial da temporada. A presença de Paulinho e Jair no time pode ser o diferencial que o Vasco precisa para alcançar seus objetivos. Com as competições se afunilando, o Vasco luta para se manter bem posicionado no Campeonato Brasileiro, além de buscar uma vaga na final da Copa do Brasil. O retorno desses dois jogadores experientes pode ajudar a equipe a superar as adversidades e conquistar resultados importantes. A torcida, que tem acompanhado de perto o processo de recuperação de Paulinho, não esconde a ansiedade para vê-lo em campo novamente. E essa ansiedade é justificada, já que Paulinho é visto como um dos pilares do time, tanto pelo seu talento quanto pela sua liderança. Seu retorno pode dar ao Vasco a confiança e a estabilidade necessárias para enfrentar os desafios que estão por vir. Agora que falamos sobre essa notícia tão importante envolvendo o retorno de Paulinho, é hora de trazer mais uma questão relevante para o futuro do Vasco. A próxima notícia vai tratar da opinião de Edmundo sobre o risco de rebaixamento do time e como o ídolo vê a situação atual do clube no Campeonato Brasileiro. Edmundo, um dos maiores ídolos da história do Vasco, acendeu o sinal de alerta em relação à atual situação do clube no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o time ocupando a 9ª colocação na tabela e distante da zona de rebaixamento, o animal demonstrou preocupação com a recente queda de rendimento do Vasco. A equipe não vence há 4 rodadas e, para Edmundo, o perigo de rebaixamento ainda não foi afastado. A campanha do Vasco no Brasileirão, que parecia ter engrenado após uma boa sequência de vitórias, sofreu um baque nas últimas semanas. Com apenas 3 pontos conquistados nos últimos 12 disputados, o time viu sua vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento diminuir. Apesar de ainda ter uma margem de 8 pontos sobre o Vitória, primeiro clube no Z4, Edmundo acredita que o Vasco precisa de atenção redobrada para não se complicar nas rodadas finais. Para ele, o grande problema é que o Vasco não tem um elenco robusto o suficiente para disputar 2 competições simultâneas em alto nível. Com a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético MG como prioridade, o time tem aberto mão de jogos importantes no Brasileirão, o que resultou na queda de rendimento.
Edmundo alerta que, mesmo que o foco esteja voltado para a Copa do Brasil, o clube não pode se dar ao luxo de relaxar no Campeonato Brasileiro, sob o risco de pagar um preço caro nas últimas rodadas. O ex-jogador destacou a importância da retomada no próximo jogo contra o São Paulo, no Brinco de Ouro, após a pausa para a data FIFA. Segundo Edmundo, é fundamental que o Vasco volte a vencer para recuperar a confiança e afastar de vez qualquer risco de rebaixamento. Ele relembrou que, historicamente, o Vasco já passou por situações complicadas no Brasileirão e que qualquer deslize pode ser fatal, principalmente em um campeonato tão equilibrado como o deste ano. Outro ponto levantado por Edmundo é a dificuldade que o Vasco pode enfrentar para alcançar os 49 pontos, número apontado pelos matemáticos como o necessário para escapar do rebaixamento. Com 37 pontos até o momento, o clube precisaria de pelo menos 4 vitórias nas últimas 10 rodadas. E de acordo com o ex-jogador, isso pode ser um desafio, já que o time não vive seu melhor momento. Apesar de ter confiança na permanência do Vasco na Série A, Edmundo ressalta que a equipe precisa melhorar seu desempenho nas próximas partidas para não correr riscos desnecessários. Por outro lado, o ídolo cruzmaltino também mostrou otimismo quanto ao futuro do time. Ele acredita que com a volta de jogadores importantes como Paulinho e Jair, o Vasco pode reencontrar seu bom futebol e voltar a ser competitivo, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. No entanto, ele reforça que é preciso ter cautela, pois, apesar da boa campanha em parte do campeonato, o time ainda está em uma posição vulnerável. Edmundo também comentou sobre a importância de manter a torcida motivada e unida nesse momento. Ele destacou que a força das arquibancadas pode ser um fator decisivo para ajudar o Vasco a alcançar seus objetivos. Com a torcida ao lado, o clube já provou em outras oportunidades que é capaz de superar desafios e conquistar vitórias importantes. A análise de Edmundo traz à tona uma realidade que muitos torcedores talvez preferissem ignorar: a de que o Vasco ainda precisa garantir sua permanência na Série A. Embora o cenário atual não seja desesperador, o time não pode se dar ao luxo de relaxar, principalmente com a reta final do campeonato se aproximando. Cada ponto conquistado nas próximas rodadas será vital para que o clube se mantenha em uma posição segura na tabela. Agora, com a análise de Edmundo sobre o risco de rebaixamento bem clara, chegamos ao final das nossas 3 notícias. O que você acha? Concorda com a preocupação do nosso ídolo sobre o risco de rebaixamento? E aí, torcedor vascaíno, o que você acha dessas 3 notícias? Será que a grama sintética em São Januário vai mesmo beneficiar o Vasco a longo prazo, ou preferem o campo natural? E sobre o retorno do Paulinho, será que ele vai conseguir voltar em alto nível e ajudar o time nessa reta final? Por fim, você concorda com o Edmundo? O Vasco realmente corre risco de rebaixamento? Ou o time tem força suficiente para se manter firme no Brasileirão? Deixem suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam sobre essas decisões e previsões importantes para o futuro do nosso gigante da colina. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Vasco. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos, torcida!